vitorioso és, na tempestade estás. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e AD Pedroso, toda a nossa juventude, todos os nossos adolescentes, as senhoras, os senhores, toda a equipe, todos os irmãos, alunos da nossa Escola Bíblica Dominical IAD Pedroso, a melhor escola bíblica dominical do mundo. Convidamos vocês juntos, vamos hoje sentar na frente da televisão, vamos agora ligar o nosso celular, juntinhos, vamos estar juntinhos nessa corrente de fé, de oração, para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Hoje, 17 de maio, a nossa lição de número 7, o tema da nossa lição, irmãos, é confiança em tempos de aflição. O texto de referência está no Salmo de número 56, na qual diz assim o texto áureo: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Então, irmãos, se nós colocarmos a nossa confiança no Senhor Jesus, nada de mal vai nos acontecer. Então, estejamos todos ligados para ouvir a ministração da palavra de Deus, hoje com o nosso diácono, irmão Filadélfio Júnior, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Abramos os nossos corações para o Senhor Jesus falar conosco nesta manhã. Meus irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus a oportunidade, a Escola Bíblica e também agradecer a você. A lição de hoje é a lição de número 7, 17 de maio de 2020, que tem como título A Confiança em Tempo de Aflição. O comentarista da revista, ele escolheu o Salmo de número 56, verso 11, como texto áureo, que diz o seguinte: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Na verdade aplicada, ele disse o seguinte: uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Esta lição, ela nos traz 3 objetivos específicos. O primeiro é apresentar o contexto histórico do Salmo 56. Segundo, observar aspectos da oração que Davi apresentou a Deus. Terceiro, ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Amém? O nosso comentarista também escolheu alguns textos de referência, baseado no Salmo 56, verso 1, 3 e 4, 5, 6 e 8, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. 3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. 4. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei que me pode fazer a carne. 5. Todos os dias tossem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. 6. Escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. 8. Tu contastes as minhas vagueações? Põe as minhas lágrimas no teu odre? Não estão elas no teu livro? Esse é o nosso texto de referência. Meus irmãos, então já convido você a pegar a sua revista. Se você não tiver a revista da Escola Bíblica, abra a sua Bíblia no número 56 do livro de Salmos, para juntos nós estudarmos essa lição. Na reflexão de hoje, vamos refletir aqui comigo, neste momento, sobre o contexto histórico, o plano de fundo, o cenário aonde o salmista Davi escreveu o Salmo 56, analisando também os principais aspectos da oração de Davi. E diante dessa exposição do Salmo 56, você verá a importância de confiar no Senhor de maneira prática no nosso dia a dia. Amém? Eu chamo a atenção para o tema dessa lição. A palavra aflição é uma palavra forte que tem significado
condição de quem está aflito, angustiado, preocupado, sofrimento causado pelo desgosto, tristeza ocasionada por alguma dificuldade. As aflições em todo tempo esteve presente na história e na vida de diversos homens de fé. Por exemplo, Jó era temente a Deus, sua fidelidade foi mencionada pelo próprio Senhor, mas todavia não esteve isento de aflição, como podemos ver em Jó capítulo 3, versículo 25 e 26. O Evangelho que isenta a igreja e seus membros de aflições é falso e fora de contexto bíblico. Nós temos que nos apegar a Deus, a sua palavra, porque Ele é um Deus onipotente, presente. Amém? Vamos para a introdução. Me acompanhe na revista, por favor. Os percalços fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por eles. O enfrentamento por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. Meus irmãos, lendo essa lição, eu observo que Deus é perfeito e Deus sabe de todas as coisas. Essa lição vem de encontro com o momento que nós estamos vivendo hoje. Nesse período de Covid-19, de coronavírus, de isolamento social, essa lição ela vem nos despertar, dizer que Deus está presente, Deus é poderoso, Deus está conosco. O Espírito Santo nos faz sentir que as palavras de Jesus estão se cumprindo. Se nós observarmos em Mateus capítulo 24, verso 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Ou seja, nós como cristãos sabemos que isso não é o fim, é simplesmente o início. Mas nós devemos ter a prudência que diz as Escrituras, a sabedoria que nós devemos pedir a Deus e viver a nossa vida com temor e respeitando aquilo que Deus nos ensina. E confiar, conforme diz o salmista. Salmo de número 56, versículo 3. No dia em que eu temer, irei confiar em ti. Amém? Vamos para o tópico 1 da nossa lição, que diz o seguinte, contexto histórico. No Salmo 56, o salmista Davi expressa a situação complicada em que ele se encontrava. No entanto, Davi também expressa ao Senhor a sua esperança, a sua súplica, os seus medos. Embora fosse acostumado às vitórias, Davi estava fugindo de Saul, que, tomado pela inveja, planejava matá-lo. Davi estava enfrentando diversos conflitos. Ele estava cercado pelas ações de Saul e pelos prováveis ataques do povo filisteu, que buscava vingança pela morte de Golias. Aqui eu quero lhe chamar a atenção para nós fazermos uma linha de tempo para entendermos essa perseguição de Saul por Davi. Nós devemos entender que a liderança do povo de Deus era feito pela um governo teocrático, que era governado pelo próprio Deus através de homens como Moisés, como Josué, depois os 12 juízes e depois por Samuel. E os povos daquela época solicitaram a Samuel um rei. Eles queriam um rei. Eles queriam, ou seja, uma transição de governo. Uma transição do governo teocrático, que era o governo de Deus, para uma monarquia, que era o governo de um rei. E sendo assim, Samuel, a pedido de Deus, ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. E naquele momento, Saul foi tomado pelo Espírito de Deus. Observe essa palavra, Saul foi tomado pelo Espírito de Deus. Olha só que maravilha! E de antemão, Saul governou o povo de Deus, Israel, com bons exemplos e teve diversos pontos positivos, até chegar o momento dessa perseguição contra Davi.
Davi, mesmo jovem, era reconhecido como um comandante vitorioso e conquistador. No entanto, essa relação harmoniosa entre o rei e o nosso herói não ia durar por muito tempo, né? O ponto crítico dessa relação entre Davi e Saul, nós podemos chamar que foi o Cântico das Mulheres. Em 1 Samuel, capítulo 18, verso 8 e 9, diz que logo após Davi derrotar o gigante Golias e à frente do exército de Israel conquistar algumas vitórias em batalhas, né? Voltando para casa, as mulheres da cidade, as mulheres do povo de Israel, vinham até o rei para cantar com seus instrumentos musicais, para se alegrar pela vitória. No entanto, em uma dessas vitórias, mulheres cantaram, vindo até Saul. Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul ouviu aquela canção e irou, e passou a ter inveja de Davi. E neste momento, um espírito maligno tomou de posse da vida de Saul. Naquele momento, que quando Saul é ungido rei de Israel, Saul foi tomado pelo Espírito de Deus. No entanto, no momento que Saul teve inveja de Davi, Saul foi tomado pelo Espírito maligno. Daí então, Saul começou a perseguir Davi por inveja. E Davi não poderia fazer nada. Davi era um excelente combatente, um excelente guerreiro. Davi poderia se defender, atacar o rei. No entanto, Davi não podia tocar no ungido de Deus. Davi sabia que Saul foi escolhido por Deus e foi ungido por Deus. Satanás queria que Davi atacasse Saul. No entanto, Davi não fez o que Satanás queria. Davi fugiu, Davi se escondeu, Davi foi pedir a Deus, clamar ao Senhor a sua misericórdia sobre a sua mão potente. Davi precisava ter uma experiência com Deus, saber que Deus não nos isenta das aflições, mas passa conosco em todos os momentos de dificuldade. Deus tem propósito na aflição dos seus. Isaías capítulo 48, verso 10 diz o seguinte: Deus tem propósito na aflição dos seus. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Amém? As ações dos inimigos de Davi era para matá-lo. Davi procurou abrigo fora dos muros, fora do povo de Israel. Ele procurou abrigo dentro do povo inimigo de Deus, na cidade de Gate, na cidade natal do gigante Golias. Davi via que seus inimigos tramavam contra ele, todos os dias tentando matá-lo. No Salmo 56, versículo 6, Davi menciona isso. Vamos acompanhar aqui. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Então Davi sabia dos conflitos dos seus inimigos, sabia das ações dos seus inimigos, e o único objetivo de Saul e dos inimigos de Davi era matá-lo. Então Davi, ele fugiu, ele procurou abrigo dentro do povo inimigo de Deus, dentro dos filisteus. No entanto, Davi, nesse momento, entrega a sua vida a Deus e confia no Senhor. Saul promoveu uma guerra inglória contra Davi, ou seja, uma guerra que não tem glória, não traz glória a ninguém. O próprio Davi estabelece que a guerra que Saul tramou contra ele era uma verdadeira caça às pulgas. Veja em 1 Samuel 24:14. Após quem sai o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa.
e me defenderá da tua mão? Então, Davi, ele se refugiou diante de Deus, diante dos braços do Pai. Nessa atualidade, reprovada por Saul, podemos interferir as nossas realidades, as nossas discussões. Hoje em dia, nós estamos em conflito, nós gastamos tempo, recurso com conflitos bobos, discussões bobas, que não vai levar a nós a lugar nenhum. Conflitos entre famílias, pai e filho, entre irmãos dentro de congregações de igreja, que não vai levar a lugar nenhum. Nós temos que procurar estar ao lado de pessoas que podem nos ajudar, que podem nos agregar conhecimento. Nós devemos entrar em discussões ou entrar em situações que possamos aprender um pouco mais, né? Essas questões pequenas, essas guerrinhas bobas, como a gente vê na internet, nas redes sociais, pessoas discutindo por bobagem, entrando em discussões bobas, né? Isso não leva a lugar nenhum. Nós estamos passando por um momento muito difícil à nossa nação. Nós temos uma praga, esse vírus assolando a humanidade, críticas sendo proferidas sobre os nossos líderes, presidente, governador, prefeito. Nós, povo de Deus, nós devemos estar presente, recorrer a situações que vão ajudar a nossa nação. Então, nesse momento eu lhe peço, nós devemos orar pela nossa nação. Nós, enquanto cristãos, devemos parar de criticar. Muitas das pessoas que criticam estão fazendo muito menos daquele que está sendo criticado. Então nós devemos orar, nós devemos buscar a Deus e sair dessas discussões que não nos irá levar a lugar nenhum ou trazer conhecimento ou agregar um conhecimento para nós. Em Provérbio 23 diz o seguinte: é uma honra dar fim a uma contenda, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Amém? Há um ditado no Brasil que diz: eu dou um boi para não entrar em uma briga e uma boiada para não sair. Tem que ser ao contrário. Eu tenho que dar uma boiada para não entrar, porque Deus não se agrada dessas guerrinhas, dessas picuinhas, como gostamos de dizer aqui, né? Então nós devemos estar com o pensamento em Deus, com a presença no nosso Senhor e pedindo a Ele sabedoria. Amém? No tópico 2, oração de Davi. Na oração que Davi apresentou a Deus diante da circunstância que estava enfrentando, Davi pediu a Deus, primeiro, misericórdia. Os inimigos planejavam contra ele diariamente, conforme Salmo número 56, verso 1. Davi necessitava da proteção de Deus, precisava ser abraçado pelo Pai, pois estava vivendo um momento muito difícil em sua vida. Davi tinha plena consciência do poder dos seus inimigos. O gigante agora era outro, era forte, era perspicaz e era persistente. Mesmo inocente, Davi se vê como pecador e pede misericórdia a Deus. Em Cristo, somos filhos de Deus, que é Pai da misericórdia. Após o nosso nascer de novo, nascer do Espírito, ser batizado nas águas, nós nascemos para Deus e somos considerados filhos de Deus. Neste momento, Deus se torna nosso Pai e Deus é Pai de misericórdia. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 a 10, veja o que diz aqui as Escrituras. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sedes óbvios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
a qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. E em Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Depois, haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos abençoará, confirmará, fortificará e fortalecer. Amém? Em Hebreus capítulo 4, verso 16, para os irmãos lerem. O nosso comentarista diz: misericórdia é uma das mais marcantes características de Deus presente na Bíblia. Então, Davi reconhece, mesmo não tendo cometido crime algum, mesmo não cometendo pecado algum, mas ele reconhece como pecador e pede misericórdia a Deus. Amém? Segundo ponto da oração de Davi, Davi pede socorro. Davi tinha certeza que Deus conhecia a sua aflição e dificuldade, como também o seu contínuo cuidado, como Davi expressa no Salmo de número 56, verso 8. Davi tinha consciência do chamado de Deus para ele, e Davi estava sendo preparado por Deus, como podemos ler em Lucas capítulo 18, versos 6 e 8. Igual a Davi, hoje é tempo de chorar, é tempo de buscar, de clamar, de jejuar, porque não sabemos tudo o que virá nos próximos dias. Nós vivemos dias de incertezas na nossa nação. Nós temos uma praga, uma doença, que está assolando, está deixando muitas pessoas aflitas, preocupadas. Então, o que nós, povo de Deus, podemos fazer é orar, é jejuar e viver a nossa vida com confiança no Senhor. Amém? Terceiro ponto, ele pede justiça. Davi indagou ao Senhor se os seus inimigos escapariam, conforme Salmo número 56, verso 7. Peço que os irmãos leiam. A justiça mencionada é um atributo moral a Deus. Davi pede justiça. São qualidades morais que revelam o caráter ético de Deus, tais como justiça, retidão, perfeição, santidade, misericórdia e amor. São características do nosso Deus. Em Mateus capítulo 5, verso 6, diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Jesus está propondo que aqueles que possuem o desejo ardente por justiça é mais feliz. O verdadeiro cristão não tolera, muito menos se alegra com a injustiça. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 13, 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Amém, meus irmãos? Tópico 3. Confiança em tempo de crise. Ao escrever esse salmo, Davi demonstrou atitudes que revelam a confiança no Senhor em tempos difíceis. O salmista declara que em Deus louvaria a sua palavra. Salmo de número 56, versículo 4. Davi demonstrou 3 atitudes. A primeira, louvor à palavra de Deus. Deus se responsabiliza por aquilo que ele fala. Tudo indica que Davi conhecia em particular essa fidelidade de Deus com a sua palavra. Quem já não ouviu? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Se Deus prometeu, Ele irá cumprir. E Davi tinha essa confiança no Senhor e acreditava nisso, acreditava na palavra que Deus, e na bênção e na vitória que Deus já tinha dado a ele. Amém? Em Jeremias, capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: e disse-me o Senhor, vinde bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Nós temos um outro exemplo em Mateus 24, verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Olha só que bonito. E também em 2 Timóteo 3, 16,
toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém, meus irmãos? Então, Davi louvava a Deus pela sua palavra, porque ele tinha convicção, ele tinha certeza que Deus ia honrar a palavra sobre a sua vida. O mesmo Deus de Davi é o nosso Deus, é o meu Deus, é o teu Deus. Ele é o mesmo Deus que vai cumprir na tua vida as promessas que Deus já te disse, que Deus já te entregou. Creia nisso, meus irmãos. Amém? A segunda atitude que Davi expressa, na confiança de Deus, é pelo medo. Não temas. Todos nós temos medo. Medo faz parte do ser humano. E o medo, de algum aspecto, ele é bom. O medo nos faz a gente ter prudência. O medo faz com que a gente pense antes de agir. O medo faz com que a gente pense antes de falar uma palavra. Porque eu costumo dizer que quando a gente não tem nada de proveitoso para falar, é melhor ficar calado. Porque o silêncio, e muitas das vezes, vale mais do que 1000 palavras. Então o medo, ele é bom. Quando você consegue superá-lo, desenvolver um trabalho, assumir uma responsabilidade. No entanto, o medo é ruim quando ele te prende, quando ele te deixa aprisionado. E nesse momento nós temos que pedir ajuda, a força de Deus, para que a gente possa superar o nosso medo. Davi, nosso salmista, no Salmo de número 56, verso 3, diz o seguinte: no dia em que eu temer, irei confiar em ti. Olha só, então nós temos que entregar os nossos anseios, as nossas dificuldades e os nossos medos a quem pode nos ajudar, ao nosso Senhor. Quando eu tiver medo, em ti confiarei, ó Deus. Em ti pedirei socorro, em ti pedirei ajuda. Amém? Outra atitude que Davi expressa aqui, em confiança em Cristo, em confiança em Deus, é a oração. Por mais difícil que fosse o momento em que Davi estava passando, ele sabia da fidelidade do Senhor, do compromisso do Senhor com as suas promessas. Devemos ter em mente a confiança e o pressuposto da oração. Ao dobrar os nossos joelhos diante de Deus, devemos fazê-lo com fé, com certeza que Deus vai agir, que Deus vai atender. Nós devemos orar e finalizar essa oração agradecendo a Deus pela bênção que Ele acabou de proferir pela nossa vida. Então Davi tinha essa fé. Davi, quando orou ao Senhor, tinha certeza que Deus ia ouvir e tinha certeza da sua vitória, tinha certeza que ele iria passar por esse problema, por esse medo. Amém? Em Hebreus, capítulo 4, verso 16, diz o seguinte: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Assim, de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, vamos pedir com confiança no Senhor. Amém? Em Tiago, capítulo 1, verso 6, porque o que duvida é semelhantemente à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Amém, meus irmãos? Então não podemos duvidar da potente mão de Deus. Não podemos duvidar da palavra de Deus sobre a nossa vida. Amém? Meus irmãos, chegando na conclusão, eu quero ler aqui para os irmãos em Romanos capítulo 8, verso 26 e 28. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aqueles que examinam os corações sabem qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Amém, meus irmãos? Essa lição traz para nós a confiança que devemos ter a Deus. Em momentos difíceis, em momentos de alegria, você, irmão, não esqueça, Deus é conosco. Deus nos livrará de todo o mal. Só bastamos crer, acreditar e colocar todas as nossas orações, todos os nossos pensamentos e problemas diante de Deus. Amém? Fica aqui o meu agradecimento. Que Deus, em Cristo Jesus, possa continuar abençoando você, abençoar a sua família, abençoar a nossa escola bíblica, a nossa igreja e a nossa nação. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro.